Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Davis aqui mais uma vez para a nossa aula de Geografia. Pois bem, hoje aí vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de continente americano, ok? Hoje a gente vai fechar a parte de América, tá? Como um todo, no geral, certo? A gente já viu, falou, né, das várias características que a América tem e hoje a gente vai falar, né, encerrar esse assunto sobre o nosso continente. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aí para a nossa aula de hoje. Deixa eu só sair do meio aqui pra gente ir, ok? Pra gente ir para a nossa aula de hoje. Então, América, vamos embora, ok? Bom, vamos iniciar aí, pessoal, com a agropecuária da América, ok? A agropecuária. Para você ter uma ideia, a América, né, ela é um dos maiores continentes do mundo, o segundo maior do mundo, e com várias regiões diferentes e diversificadas. Isso vai proporcionar uma variedade de culturas e de criação de vários tipos de animais em todo o território americano, ok? Então vamos dar uma olhada primeiro na agropecuária, ok? Bom, a agropecuária ela é um pouco diferente em algumas regiões da América, ok? Nós vamos dividir aqui em duas grandes áreas. A primeira em América do Norte, certo? E depois a gente vai ver a América Latina, tá certo? Vamos ver aí primeiro a América do Norte, tá? Na América do Norte, ou a anglo-saxônica, que vai pegar aí os países do Canadá, do México, né? Desculpa, Canadá e Estados Unidos, né? A agricultura se destaca nas mais desenvolvidas do mundo, empregando técnicas modernas como a seleção de sementes, o uso de intensivo de fertilizantes para corrigir os solos e de agrotóxicos para combater as pragas, certo? Além disso, a América do Norte tem uma mecanização do campo muito forte. Então você vai ver um grande desenvolvimento na parte da agricultura lá na América do Norte, né? Então, o que a gente traz como mecanização, por exemplo, tratores guiados a satélites, né? É uma grande inovação e grande mecanização que só precisa apenas de um operador para dar o comando e aqueles tratores arar a terra, por exemplo. E não é só um trator, são vários tratores, né? Então, tudo isso a gente encontra, né, em grande peso na América anglo-saxônica, ok? Então dá uma olhada nesse mapa, né, dos Estados Unidos, por exemplo, para você ver, né? Os Estados Unidos, por exemplo, né, que tem um investimento muito grande na mecanização, formou-se essas áreas aqui de culturas em específico, né? Então essa grande área em verde, né, nós temos o cinturão do algodão, tá? Fala-se cinturão porque ele faz esse ciclo, né? Essa região toda aqui, tá? Nós temos o cinturão, por exemplo, do milho aqui, ó, tá? Toda essa região aqui produz milho, ó, certo? Essa grande aqui seria a pecuária, a grande criação de gado dos Estados Unidos, né? Estariam aqui, tá bom? Aqui a gente tem, por exemplo, os laticínios, né, que é os derivados do leite da vaca, tá bem? Aqui em cima a gente tem, por exemplo, a policultura, que é o cultivo, né, de vários tipos de frutos e leguminosos, certo? Aqui a gente tem principalmente a fruticultura, né, que é a produção de frutas, e aqui também na Flórida, tá certo? Então veja, né, que a agropecuária dos Estados Unidos é bastante diversificada e muito forte, certo?
Agora vamos dar uma olhadinha na agropecuária da América Latina, certo? Os investimentos em tecnologia nos países da América anglo-saxônica, grandes produtores agrícolas, principalmente de trigo, soja, né, centeio e cevada, com grande produção voltada para o mercado interno, tá certo? Então, uma característica daqui, só para a gente finalizar, é que as próprias pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, eles mesmos quem consomem. Já na América Latina, grande parte da produção é para exportação, tá? É para exportação, ou seja, o consumo interno é muito baixo, tá certo? Já na pecuária são, né, adotadas tecnologias avançadas que aumentam a produtividade, como inseminação artificial, modificação genética, técnicas também empregadas no circuito de carnes nos pampas argentinos e no Brasil e na América Latina, tá? Aqui na América Latina nós temos também uma diversidade de culturas, tá? Mas é como eu falei para vocês, aqui é mais destinado para exportação, certo? Por exemplo, aqui nessas regiões em verde escuro a gente tem a criação de gado. Veja, né? O tamanho do território. A Argentina praticamente, né, é só criação de gado, a economia da pecuária, né? No Brasil também a gente vê uma grande presença da pecuária, tá certo? Na região em verde mais claro seria a agricultura de subsistência. O que é a agricultura de subsistência? É a agricultura familiar, tá certo? Nessa área em laranja a gente tem tanto a agricultura como a criação de gado, certo? O que a gente percebe aqui, pessoal, se a gente for comparar com esse mapa dos Estados Unidos? A gente vê que a América Latina, né, ainda tem uma grande mão de obra humana, né? Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, e no Canadá, a gente tem uma grande mecanização do campo, né? Uma tecnologia muito grande e forte trabalhando no campo. Aqui a gente tem mais um trabalho humano e braçal, tá? E braçal que é feito aí por seres humanos, né? Não por máquinas, tá certo? Por exemplo, né, essas regiões em vermelho escuro são as regiões que eles plantam, né, e colhem produtos tropicais, como é o caso do cacau, por exemplo, né? Que só dá aí em regiões tropicais, certo? E por fim, essa área em rosa, né, é a área não agricultável, né? Por que aqui não se pratica agricultura? Porque aqui a gente tem a parte mais alta da Cordilheira dos Andes, né? Então não se tem como praticar agricultura aqui, certo? Bom, quais são as características, né, da produção, né, agropecuária na América Latina, ou seja, na América, né, aqui dos países que falam aí línguas derivadas do latim, né? Pessoal, em vários países da América Latina, grande parte da produção agropecuária é voltada para exportação, como eu falei para vocês, tá? São utilizadas extensas áreas, né? Extensas áreas, ou seja, grandes áreas para criação de gado. Uma coisa que a gente tem que entender é que para a gente criar gado, você precisa de várias e várias hectares de terra, pois o gado ele é criado solto, né? Então ele fica lá, né, sendo criado solto para depois ir para o abate, certo? Nós aqui na América Latina nos destacamos muito pela criação de gado. Eu mostrei a vocês no segundo mapa da América Latina, onde praticamente Brasil e Argentina, né, são os dois grandes produtores, né, e exportadores de carne bovina, tá? Aí essa carne vai para vários países do mundo, como China, né, alguns países da Europa, tá certo? Outras coisas que a gente deve destacar, que é característica da agropecuária da América Latina, são as grandes monoculturas, certo?
As grandes monoculturas. O que são monoculturas, pessoal? É um tipo de agricultura centrado em apenas um tipo de produto, certo? Então, por exemplo, a monocultura de soja é uma grande plantação de soja, né, que pega aí dezenas e dezenas de hectares, né, para o plantio de soja, por exemplo. A monocultura da cana, né, cana de açúcar. Então, grandes áreas são utilizadas para a plantação de cana de açúcar, principalmente na região litorânea. Essas regiões de plantação de monocultura na região litorânea eram conhecidas como as plantations, né? O que eram as plantations? Foi um nome dado, né, a essas culturas, né, essas monoculturas, melhor dizendo, que eram praticadas no litoral do Brasil e serviam para exportação. Não só a questão da cana-de-açúcar, mas, por exemplo, o café, né? O café também foi uma plantation muito difundida no Brasil e servia muito para exportação, tá? Banana, por exemplo, né? Banana em alguns lugares também tem essa característica de monocultura, certo? E monocultura. Na nossa região a gente tem uma grande monocultura, né? Uma pequena monocultura, vamos dizer, de banana, né? Você vê uma grande quantidade de produção de banana onde nós moramos, né? Mas é essa ideia, né, de monocultura, é isso que caracteriza, que dá caracterização à América Latina, né? A questão das grandes monoculturas. E lembrem-se que o produto final ele vai mais para fora do nosso país ou dos países da América Latina, né, do que o consumo interno. É diferente da América anglo-saxônica, que o consumo é mais interno, é mais lá dentro do país ou dos países que formam a América anglo-saxônica, né? Essas duas imagens vão mostrar pra gente a diferença, né, entre o trabalho braçal que ocorre aqui na América Latina e a mecanização, né? Veja, pessoal, aqui na América Latina nós temos a grande quantidade de trabalho dessa forma, né? O trabalho braçal, certo? Já na América anglo-saxônica é difícil a gente ver esse tipo de cena, né? A gente vê mais o tipo de agricultura mecanizada, tá certo? Mecanizada, tá certo? Bem, veja que a gente tem, né, outra diferença entre essas duas imagens é que aqui a gente tem uma baixa produtividade, né? Veja o campo, né, onde o agricultor ele trabalha e a produtividade é baixa. Onde a gente tem mecanização, nós temos o que? Uma produtividade alta, né? Então, qual que vai gerar mais lucro aqui? Obviamente que esses, né? Então não é à toa que os caras aí da América anglo-saxônica, né, são grandes potências. Bom, entretanto, países como o Brasil, Argentina, México e Chile, a produção agropecuária de algumas regiões, tá, pelo uso intensivo de máquinas e de sofisticadas, né, tecnologia, resulta em alta produtividade, tá certo? Isso não quer dizer que a América anglo-saxônica é totalmente, né, desprovida aí de grandes produtividades. Aí eu trouxe aqui para a gente ver o caso do Brasil, né? Isso aqui é a plantação de soja, pessoal, tá? As grandes monoculturas. Veja o que é uma monocultura na prática aqui, ó. Isso aqui, tudo isso que vocês estão vendo, né? Essas manchas em círculos são plantações de soja. Olha só, né? Então essas são as áreas que mais produzem soja e há uma grande produtividade. E nessas áreas a gente tem mecanização do campo e a gente tem também, né, uma autoprodução, tá? Agora com um ponto em específico, tá? Que é essa região da América Latina, né?
a agricultura, né, ou agropecuária, a maioria dos produtos vão ser exportados, diferente da América anglo-saxônica, onde os produtos são consumidos em grande maioria internamente dentro do país, ok? Bom, fechando a parte de agricultura e agropecuária, vamos falar de indústria, tá? Na América, o setor secundário se concentra, né, na América anglo-saxônica e em algumas áreas da América Latina. O que seria o setor secundário, né? Seria as grandes fábricas, certo? Vamos pegar aqui comigo a ideia de setores, tá? A gente tem 3 setores e cada setor ele vai ter um nível de produção e de trabalho, tá? O setor primário recebe esse nome pois é o setor que vai extrair da natureza os recursos para produzir os bens, produzir os objetos, certo? Então aí a gente tem, por exemplo, a agricultura, a pecuária, né, como setor primário. A gente tem também, por exemplo, a questão do minério, né, da extração dos minérios, a extração da madeira, tudo isso fica no setor primário, tá certo? O setor secundário, que eu acabei de falar para vocês, é exatamente o setor que vai produzir tudo que foi extraído, né, da natureza. Então, o que é que a gente tem no setor secundário? As fábricas e as indústrias, tá certo? Por fim, a gente tem o setor terciário, que aí vai incluir os comércios, os serviços e a prestação de serviço, né, que a gente vai ter, como por exemplo o funcionarismo público, tá? Então a gente tem esses 3 setores, não se esqueçam deles, tá certo? Então, uma primeira característica, né, da indústria na América é que o setor secundário ele fica mais localizado na América anglo-saxônica, ou seja, Canadá e Estados Unidos, certo? Quando a gente para pensar nisso, a gente vai entender que tanto os Estados Unidos como o Canadá, né, possui grande parte dos seus investimentos na indústria, certo? Então, indústria naval, indústria automobilística, né, indústria aeroespacial, certo? Siderurgia, né, metalurgia, tudo isso a gente vai encontrar, né, na região da América anglo-saxônica, tá certo? Já os países da América, né, anglo-saxônicas são mais industrializados e utilizam tecnologia de ponta, tá certo? No Canadá, a gente tem, por exemplo, né, a concentração de indústrias basicamente nessa região, né, que faz fronteira com os Estados Unidos, tá certo? E a gente vai destacar 2 cidades, Ontário e Quebec, né, ou Quebec. Elas se destacam, né, elas ficam aqui nessa região porque são os grandes centros industriais, certo? E uma das principais atividades é a siderurgia, certo? Que é um dos setores mais importantes do país. Já nos Estados Unidos, formou-se uma das maiores e mais antigas áreas industriais do mundo, conhecida como a Manufacturing Belt, tá? Ou seja, cinturão da manufatura, tá? Ou cinturão da indústria, que concentra as tradicionais indústrias dos ramos automobilístico, siderúrgico, metalúrgico, mecânico, têxtil, aeronáutica e naval. Então, se a gente der uma olhada aqui para esse mapa, a gente vai ver que há essa região dos Estados Unidos que nós temos uma grande concentração industrial. Perceba que essas áreas formam grandes anéis, né? E é exatamente isso que eles chamam de cinturão, né? Ou Manufacturing Belt, né? Veja que essas áreas formam esses grandes círculos
industriais, né? E é aqui onde são fabricados automóveis, né? Onde tem a extração de petróleo, por exemplo, onde a gente tem, né, a fabricação de navios, de aviões, certo? Tudo isso a gente tem aqui. Mas veja que há uma expansão em todo o país, certo? Há uma expansão industrial em todo os Estados Unidos, né? Então eles ficam aí como um dos países mais industrializados do mundo, certo? Aqui no sul dos Estados Unidos, onde o laser está passando, há uma região industrial recente, né? Também chamada de Sun Belt ou Sun Belt, tá? Ou Cinturão do Sol, onde se destacam as indústrias do ramo aeroespacial, tá? Na fabricação de aviões, né? Foguetes, e também a questão da extração do petróleo. Bom, a indústria ela está muito hoje, né, atualmente atrelada à tecnologia, principalmente nos Estados Unidos e Canadá, certo? Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, propriamente dito no estado da Califórnia, né, que fica ali na região mais oeste do país, formou-se, né, uma região extremamente tecnológica e robótica chamada Vale do Silício, certo? Vale do Silício. E aqui eu trouxe um mapa para vocês verem, né, que essa região ela concentra as maiores marcas aí de tecnologia que a gente tem na atualidade, certo? Estados Unidos e Canadá dedicam parte relevante do seu orçamento a pesquisas, educação e formação profissional, certo? Então aqui a gente já tem uma diferença muito grande entre os países da América Latina, pois os investimentos na educação, na pesquisa, no desenvolvimento são menores, né? Então, como a gente tem um investimento menor nessa área, obviamente os frutos ou a produção tecnológica vai ser extremamente baixa, certo? Então, esses países, né, da América Anglo-Saxônica, eles se destacam muito. Então, eu trouxe esse mapa para a gente dar uma olhada, vamos ver aqui comigo, tá? Isso aqui se chama o Vale do Silício, né? Que fica aí na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos, tá bom? É aqui, pessoal, onde é o berço da tecnologia aí dos Estados Unidos, e por que não dizer das grandes tecnologias que surgiram aí no mundo, tá? Então a gente tem desde a empresas de telefonia até o surgimento aí de grandes plataformas, né? Como por exemplo a própria Google, né? Tem a sua sede aqui no Vale do Silício, tá certo? A gente tem a Intel, né? Que é uma produtora aí de processadores para computador, tá certo? A gente tem a Tesla, né? Que fabrica aí carros elétricos e super evoluídos, super tecnológicos, tá certo? A gente tem a própria Microsoft aqui, ó, né? Para quem não lembra, a Microsoft, né, foi a primeira empresa de software aí para computadores, né? Hoje a gente deve agradecer muito a essa marca. A gente tem também empresas de computadores como a Dell, né? E aí as plataformas, por exemplo, Facebook, WhatsApp, né? Todas as grandes redes sociais, elas também têm seus escritórios no Vale do Silício, né? E aí você pode estar perguntando, e por que esse nome Vale do Silício, né? Bom, essa região dos Estados Unidos, a região da Califórnia, né? É um lugar bastante rico no minério do silício, né? Que o silício ele é responsável por fazer, né, a construção ou a confecção de várias peças de eletrônicos que nós temos hoje na nossa casa, no nosso dia a dia, tá? Então, essa região industrial e tecnológica dos Estados Unidos chama-se Vale do Silício, tá certo? Lembrem-se disso, pois é muito importante
pra gente, né, ter isso guardado, tá bom? Bom, vamos lá, dando continuidade aí à questão industrial, né? A industrialização na América Latina, ela iniciou depois, né, da América anglo-saxônica. E ela apresenta uma característica de dependência de capital e de tecnologia, proveniente principalmente de empresas transnacionais, sediadas na América anglo-saxônica, na Europa e no Japão. O que é que quer dizer isso, pessoal, né? A industrialização e o melhoramento nas tecnologias da América Latina se deram muito tempo depois que a América anglo-saxônica já estava anos-luz, né, na frente da América Latina, né? Isso causa pra gente, né, que moramos em um país localizado na América Latina, uma dependência muito grande, né, dessas empresas, tá? Que foram criadas nos Estados Unidos, e aí a gente também expande para a Europa e Japão, que são grandes centros tecnológicos, né? Veja, nós não temos grandes marcas aí na América Latina de eletrônicos ou de plataformas famosas, certo? Isso mostra o que? Uma desigualdade gigantesca entre essas duas Américas, as quais a gente está estudando, tá certo? Então, na maioria dos países, né, aqui da América Latina, predomina a indústria mais de manufatura, né? Como as indústrias têxtil, indústria de alimentos, indústria de bebidas, né? E por que isso, né? Porque essas indústrias, tá? Essas indústrias, elas requerem baixíssima mão de obra e mão de obra não qualificada. Lembra que para a gente trabalhar com eletrônico, tecnologia, a gente precisa ter pessoas qualificadas para mexer em determinados objetos, né? Já essas empresas de manufatura, né, de empresa de têxtil, empresa alimentícia, né, empresa de bebidas, enfim, requer mínimos conhecimentos, né, para que possa se trabalhar nelas. E essas indústrias, elas estão mais localizadas na América Latina, por ter exatamente essa baixa evolução no ramo de pesquisa, na questão da evolução tecnológica e etc. Ok? Países como o Brasil, né, principalmente na região sudeste, México e Argentina, concentram as principais e mais modernas indústrias da América Latina, tá certo? Então não vamos aqui, né, demonizar também toda a América Latina, certo? Se a gente for ver, aqui no Brasil a gente também tem algumas áreas mais desenvolvidas tecnologicamente, como é o caso da região sudeste, que pega ali Minas, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, né? Nós também temos empresas no México, tá? E empresas na Argentina, certo? No entanto, essa evolução ainda fica um pé atrás do evolucionismo que nós temos na América anglo-saxônica, certo? E o que prova ainda é essa grande diferença entre essas duas grandes Américas, ok? E aí, pra gente fechar, vamos falar da questão do comércio e dos serviços, ok? Vê que a gente está passando aqui pelos setores que funcionam e como eles funcionam na América, né? A gente já falou do setor primário, que é a questão do extrativismo, da agricultura, da pecuária, né? Aí agora a gente falou do setor secundário, que é a questão das indústrias e das fábricas. E agora a gente vai falar um pouquinho do setor terciário, que é exatamente a questão dos serviços, comércios na América em específico, ok? Então vamos lá. Bom, o comércio e o serviço, né, ele se expandiu basicamente na década de 1970, graças ao aumento da urbanização e industrialização, né? Então veja comigo,
as cidades elas estavam crescendo em grande ritmo nos anos 70, né, 80, 90. E muitas pessoas, né, migravam do campo para a cidade, né? Isso aconteceu muito no Brasil, tá? Foi até batizado de êxodo rural, tá certo? Êxodo rural, a saída forçada, né, do campo por causa da mecanização, né, agrícola, e foram para a cidade em busca de novos empregos, certo? Então, a gente tem essa grande migração do homem do campo para a cidade, né? Então, essa migração, né, se deu porque ali no campo a mão de obra ela era quase que dispensável ou totalmente dispensável, porque nos anos 70 explodiu as grandes inovações tecnológicas para o campo. Então, máquinas agrícolas, né, como tratores, colheitadeiras, foram adotadas para fazer o serviço de, por exemplo, 100 homens ou 50 homens, né, trabalhando ali no serviço braçal. Então, esses homens eles acabaram ficando sem emprego e, obviamente, tiveram que buscar uma outra solução de trabalho. Né? Qual foi a solução do trabalho? A migração para as cidades, onde estavam começando os serviços industriais, onde as indústrias estavam começando a crescer. E nisso surge, né, o processo de urbanização, tá? Onde grande parte das pessoas da zona rural migram para a zona urbana, né? Para o que se formou a zona urbana. Para você ter uma ideia, até os anos 70, mais ou menos, meados dos anos 70, a população do mundo ainda era rural. Ou seja, a maioria das pessoas moravam na zona rural. Depois dessa década, as pessoas começaram, né, a migrar para as cidades, o que tornou a população mundial predominantemente urbana. Tá certo? Vamos voltar para cá, ó. Atualmente, o setor terciário, que é exatamente o comércio e o serviço, né, compõe parte expressiva da economia de países ricos e pobres, tá? Então, a gente vai ter o setor terciário tanto em países da América anglo-saxônica, mas também vamos ter esses mesmos serviços e comércios na América Latina, tá certo? Ocupando a maior parte da população economicamente ativa, tá certo? Pessoal, a maioria das pessoas que estão nos comércios e nos serviços, né, são aquelas pessoas de classe média, tá certo? Classe média. São as pessoas que trabalham aí em farmácias, em mercados, em grandes lojas, né, de eletrodomésticos. Tudo isso forma o comércio, né, e a população economicamente ativa. Também temos o setor de serviços, que são aos pedreiros, né, domésticas, professores, advogados, juízes. Tudo isso formam o setor de serviços, por exemplo, tá? Então você junta essas duas massas, né? Dois perfis populacionais, e aí você tem a população economicamente ativa, que está sempre ali movimentando, né, o dinheiro na economia, tá certo? Nos países mais desenvolvidos, né, como os Estados Unidos e o Canadá, o crescimento da população, da produção, melhor dizendo, industrial, foi alavancado pela utilização das tecnologias ou das novas tecnologias, né? Como a automação, né, do processo de fabricação, da linha de montagem, por exemplo, né? Onde o homem foi substituído pela máquina, né? Pelos robôs aí, tá? Nos países menos desenvolvidos, como é o caso da América Latina, também se percebe a força da participação do setor terciário na economia, que é mais esse daqui, certo? Comércio e serviços fazem parte aí
do comércio, né, e serviços do setor terciário. Nota que esse setor terciário ele se localiza muito mais na cidade do que no campo, porque é na cidade onde a gente vai ter o grande número de lojas, né, e serviços como fóruns, escolas, prefeituras, né. Então a gente tem, né, essa inclusão, né, dos serviços e comércios na cidade, o que vai atrair cada vez mais as pessoas para esses lugares, atrás de quê? De emprego, né, de geração de emprego. Porém, a gente tem um problema que o setor terciário ele não suporta todas as pessoas, né, que vão em busca desses empregos nessas cidades. Isso causa outro problema, que é a questão da periferização. Ou seja, né, quando essas pessoas chegam na cidade que não encontram nenhum tipo de emprego, né, eles são forçados a, né, fazer os famosos bicos, ou ficam ali marginalizados à mercê, né, até aparecer algo para ele. E isso proporcionou na América Latina, né, no Brasil a gente vê muito isso, que é a periferização dessa população, né, ou a marginalização dessa população, que é exatamente o afastamento dessas pessoas do centro. Então a gente tem aí um novo problema, que é a criação das favelas, né, os aglomerados subnormais, certo? Que foram formados exatamente por exemplo, vamos falar do Brasil, né? As favelas brasileiras. Pessoas saíam do campo para a cidade, não achavam emprego, acabava não conseguindo voltar para casa, né, para o lugar de origem. Aí ele era forçado a construir um barraco em qualquer lugar ali, e isso em grande escala, várias pessoas fizeram isso. Tava aí o processo de inicialização das favelas, dos aglomerados subnormais, certo? Bom, aqui eu trouxe para vocês uma tabela, né, que mostra a participação dos setores da economia no PIB em 2016, certo? E aí a gente tem, ó, o setor primário, setor secundário e setor terciário, certo? Vamos ver o caso do Brasil, tá? Que fica na América Latina, é o nosso país, né? O que é que a gente percebe aqui? Que o Brasil ele se destaca mais na questão dos serviços, né? Da questão do setor terciário, né? 73,3% do PIB, né, é graças ao setor terciário, né? Serviços e comércio, tá bem? Vamos ver aqui, pessoal, outro país, né, bastante interessante da América Latina, certo? Vamos ver aqui um bem grande, né, em setor primário. Bom, o Paraguai, né? O Paraguai aí se destaca muito no setor primário, que é a agricultura, certo? Porém, ó, quando a gente chega no setor de serviços, mais baixo, e a indústria, né, baixo também, tá certo? Isso mostra que o Paraguai é um país agrícola, né? É um país aí com grandes dimensões para o setor agrícola, tá certo? Já a Argentina, a gente tem, né, uma grande utilização do setor primário. O setor secundário, né, não é um dos maiores, mas também fica aí próximo ao Brasil, né? E também, ó, o setor de serviços, o setor terciário é alto, né? Vamos dizer assim. Então, veja que basicamente o que move a América Latina é esse setor aqui, o terciário, tá certo? Dos serviços e do comércio em si. E como se dá a condição de trabalho, né, na América Latina? Bom, pessoal, a gente tem muitos problemas, mais problemas do que qualidades, quando a gente vai falar sobre as condições de trabalho e a oferta de trabalho na América Latina, tá? A gente já está discutindo um pouco sobre essa ideia, né?
e ver a diferença entre a América Latina e a anglo-saxônica, né? E como a gente tem uma grande periferização e marginalização dessas pessoas que migraram do campo para a cidade e acabaram formando aí esses aglomerados subnormais, né? As famosas favelas. Nós temos problemas também na oferta de emprego, né? Uma que a gente não vai ter, né, uma grande qualificação da mão de obra. Então, quando a gente não tem qualificação na mão de obra, é porque a educação, né, foi baixa ou a pessoa nem teve, certo? Então a gente tem muito isso na América Latina. Outra coisa, se a gente não tem mão de obra qualificada, os empregadores vão querer pagar quanto eles querem para os trabalhadores. Isso é outro problema que a gente tem na América Latina, certo? São salários baixíssimos, tá certo? Outra questão é a condição de emprego, que a maioria das vezes, né, os empregos eles são, vamos dizer, escravizados. As pessoas trabalham muito e ganham muito pouco, né? Ou seja, e além disso, além de ganharem pouco e trabalharem muito, as condições de trabalho, geralmente o lugar não oferece proteção, não oferece segurança, oferece risco à saúde, né? Então tudo isso se junta para formar o perfil, né? O perfil da condição de trabalho da América Latina, tá certo? Então aqui, por exemplo, eu listei, né? Eu listei aqui, cadê? Pronto. Eu listei aqui, pessoal, né? Algumas características, né, das condições de trabalho, né, nas grandes cidades da América Latina. Então a gente tem uma excessiva concentração de população trabalhando em comércios e serviços, como a gente acabou de ver, né, em farmácias, em mercados, em padarias, enfim, etc, né? Isso forma uma hipertrofia do setor terciário, que é o que eu acabei de falar para vocês, certo? Que o trabalho informal ele aumenta, ou seja, as pessoas, né, começam a trabalhar por conta própria e ocorre uma baixa produtividade. Uma pesquisa, né, da Organização Internacional do Trabalho em 2015 chegou num dado que 27 milhões de jovens da América Latina trabalhavam de forma irregular e informal no continente. E os empregos são de baixa qualidade e pagam baixíssimos salários, certo? Muitos trabalhadores, por exemplo, estão sujeitos a problemas relacionados à instabilidade, né? Ou seja, não tem empregos fixos e certos determinados. Você pode estar trabalhando e futuramente você pode perder o emprego. Isso é um grande problema, principalmente nos países da América Latina, tá certo? Outra coisa é que em muitos países da América Latina os direitos trabalhistas não são cumpridos, né? Como férias, 13º, pagar os impostos, né? Para que a pessoa consiga se aposentar, tá certo? E como eu falei para vocês, existem, né, cenas que o trabalho é extremamente exaustivo, extremamente degradante, quase uma escravidão, né? Isso a gente chama, por exemplo, de escravos assalariados, né? São pessoas que ganham, né, uma merreca ali, mas o trabalho é quase que escravo, tá? Quase que escravo. Pra gente finalizar, dá uma olhada aí nessa fila, né? Essa foto foi tirada em Volta Redonda, que é a cidade do Rio de Janeiro. E isso aí era uma entrevista para emprego, pessoal. Tá? Essa imagem, ela revela o perfil, ela revela o perfil dos jovens, né? Não só do Brasil, mas de toda a América Latina, né? Que é o desemprego em alta, certo? O desemprego em alta.
Veja que uma fila dessa, quilométrica, né? Para apenas algumas vagas, tá certo? Apenas algumas vagas. E eles esperam aí, né? Serem chamados e, obviamente, trabalhar, sabe lá Deus em que, tá bom? Peraí que eu mexi aqui, pra... acho que eu mexi aqui. Eu mexi aqui, pessoal, aí. Peraí. Certo, pronto. Agora sim, né? Bom, a gente fecha por aqui, né? Essa parte de América, certo? Fizemos um grande resumo, né? Dos setores aí da América, tá certo? América anglo-saxônica, que compreende os Estados Unidos e o Canadá, e a América Latina, que compreende aí os outros, né? Basicamente todo o outro resto do continente americano, né? Onde o Brasil está incluído, certo? O que a gente tira de tudo disso, né, é que há uma diferença gigantesca entre essas duas Américas, tá certo? E a diferença não é só pela língua falada, né, nesses países, mas também, né, uma diferença econômica, social, cultural muito grande, tá? E que nesses dados que eu trouxe na aula de hoje mostram e confirmam essa diferença, né, entre essas duas Américas, ok? Então vamos finalizar a aula de hoje por aqui. A gente se vê na próxima aula de geografia, beleza? Valeu, tchau, tchau.